Vamos continuar a falar sobre a avaliação do supraespinhal pela ultrassonografia. Esta aula é um pequeno resumo das aulas do curso de ultrassonografia do ombro. De novo, uma imagem panorâmica do manguito rotador. Vemos o processo coracoide, a porção intra-articular da cabeça longa do bíceps, o tendão supraespinhal. Note que sua porção posterior está por baixo do infraespinhal. E o tendão infraespinhal. Suas fibras estão longitudinais ao transdutor nesse corte. Olhe o infraespinhal. Vamos além. Sobre a porção intraarticular da cabeça longa do bíceps, há um ligamento, que é o teto do intervalo dos rotadores. É o ligamento coracomeral. Ele se estende por entre as fibras do supraespinhal. E aí se chama cabo rotador. Outro ombro. Aqui está o ligamento coracomeral, que se estende entre as fibras do supraespinhal e forma o cabo rotador. Sobre ele, notamos, em alguns ombros, uma estrutura mais ecogênica, que pode ser confundida com a cabeça longa do bíceps. É a porção tendinosa do tendão supraespinhal. Aqui está a porção intraarticular da cabeça longa do bíceps. E abaixo da porção intraarticular da cabeça longa do bíceps, encontramos o assoalho do intervalo dos rotadores, que é o ligamento glenomeral superior. Aqui está o supraespinhal e aqui está o infraespinhal. Preparei um curso de ultrassonografia do ombro que atende àqueles que nunca fizeram ultrassonografia e gostariam de aprender, como os ortopedistas. Atende também aos colegas que já fazem ultrassonografia geral e querem aprender a ultrassonografia músculo-esquelética. E aos colegas que já fazem ultrassonografia músculo-esquelética e querem se aprofundar no estudo do ombro, pois teremos aulas avançadas sobre o assunto. No curso mostro a anatomia topográfica e ultrassonográfica do ombro e as doenças e lesões que acometem esta articulação. São 31 aulas de aproximadamente 20 minutos cada, em que discuto a anatomia de cada estrutura do ombro e converso sobre as suas doenças mais comuns. Continuando. Para adquirir a imagem longitudinal do supraespinhal, continuamos com a mão na região lombar e rodamos o transdutor para que fique paralelo às fibras do tendão. Na imagem longitudinal, vemos o tendão da sombra acústica do acrômio até a sua inserção na tuberosidade maior. É uma imagem parecida com o bico de um tucano. Temos que colocar o transdutor no local correto para obter a imagem longitudinal do supraespinhal. E o local correto é sobre a faceta superior da tuberosidade maior. Aqui. Então vamos adquirir a imagem correta, que é esta. Note que a linha óssea faz uma pequena curvatura entre a cabeça humeral e a tuberosidade maior. Nesta imagem panorâmica longitudinal do supraespinhal, vemos a mesma coisa. Veja que há uma curvatura. Então estamos sobre a faceta superior. Aqui está o ligamento coracoacromial. E aqui vemos o tendão supraespinhal e parte de seu ventre muscular. Veja a relação com a imagem não panorâmica. Se colocarmos o transdutor um pouco mais posterior, vamos obter a imagem do infraespinhal. Note que o contorno ósseo nesse local não apresenta a curvatura que vimos na imagem anterior.
pois estamos sobre a faceta média da tuberosidade maior. Veja que as fibras superiores têm uma direção diferente das fibras mais profundas. É assim porque as fibras mais superiores são do infraespinhal e têm direção transversal em relação ao transdutor. E as fibras mais profundas são do supraespinhal, que tem uma posição longitudinal em relação ao transdutor. Aqui está o infraespinhal numa imagem panorâmica. Veja o acrômio e o infraespinhal. E as fibras mais profundas são do supraespinhal. Então, se colocarmos o transdutor nesse ponto do manguito rotador, vamos obter principalmente a imagem do infraespinhal. Veremos algumas fibras do supraespinhal profundamente ao infraespinhal, mas se o nosso interesse é avaliar o supraespinhal, estamos colocando o transdutor no local errado. Veja a relação do supraespinhal e do infraespinhal e a imagem obtida. Essa é a imagem do infraespinhal. Se colocarmos aqui, vamos adquirir a imagem do infra. Mas se colocarmos o transdutor na posição correta, que é esta daqui, vamos obter de forma adequada a imagem longitudinal do supraespinhal. Acabo de mostrar um resumo de minha primeira aula sobre o supraespinhal. Tenho ainda uma segunda, terceira, quarta, quinta e sexta aulas sobre o supraespinhal, nesse curso de ultrassonografia do ombro em DVD que estou oferecendo. Nesta sexta aula, eu falo sobre as cirurgias para as lesões do manguito rotador. Elas podem ser abertas, que é o método clássico, ou por videoartroscopia. A cirurgia chamada de aberta pode ser feita por vários acessos. Ela é cada vez menos usada, mas tem um resultado igual à cirurgia feita por videoartroscopia. As cirurgias por vídeo são cada vez mais usadas por não terem acesso e serem esteticamente melhores, e terem uma evolução melhor no pós-operatório imediato. O objetivo das cirurgias é a sutura da lesão, a acromioplastia, a secção parcial ou total do ligamento córaco-acromial, ou, muitas vezes, a não secção desse ligamento. No pós-operatório, o supraespinhal se apresenta muito alterado. Muitas vezes, é necessário fazer um controle após o procedimento cirúrgico. Normalmente encontramos na ultrassonografia o tendão espessado e quanto mais recente a cirurgia, maior será o seu espessamento. É normal encontrarmos o tendão hipoecogênico com áreas hiperecogênicas. Também é comum encontrarmos traves hiperecogênicas lineares intratendíneas. São os fios de sutura. Encontramos com frequência depressões na tuberosidade maior, que foram causadas por pontos transósseos, e nos pontos de entrada de âncoras ósseas. Óbvio que as erosões e depressões da tuberosidade maior já existentes antes das cirurgias serão encontradas também. E muitas vezes veremos as âncoras nas depressões da tuberosidade maior. Às vezes são visualizadas fora das depressões ósseas, o que não é bom. Significa que saíram ou foram colocadas inadequadamente. Vamos ver então. No pós-operatório, o tendão fica espessado. Os fios de sutura estão visíveis em alguns pontos do tendão. Vemos aqui uma depressão na tuberosidade maior, que é o ponto de entrada da âncora óssea. E veja que é um fio de sutura saindo de dentro dessa depressão. Há uma evidente tendinopatia do tendão. Esse foi um pequeno resumo das aulas deste curso de ultrassonografia do ombro. Nesse curso temos 5 aulas sobre a porção longa do bíceps, 2 aulas sobre o subescapular, 6 aulas sobre o supraespinhal, 3 aulas sobre o infraespinhal, 1 aula sobre o redondo menor, 2 aulas sobre a articulação acrômio-clavicular,
uma aula sobre articulação externo-clavicular, 2 aulas sobre bursites, 2 aulas sobre tendinopatia calcária, uma aula sobre capsulite adesiva, uma aula sobre distrofia fibro-gordurosa, uma aula sobre lesões labrais, uma aula sobre o deltoide, uma aula sobre o acrômio, onde veremos o osso acromiale e os esporões, e 2 aulas sobre ligamentos. Você acaba de assistir um pequeno resumo do que é o meu curso de ultrassonografia do ombro. Se você for um interessado na ultrassonografia musculoesquelética, como eu, adquira esse curso em DVD e assista às aulas, pois tenho certeza que aproveitará bastante. Ofereço também cursos presenciais. Esse é um curso prático com treinamento avançado em ultrassonografia musculoesquelética, em que faço exames comentados e treinamentos de ultrassonografia nas articulações de um modelo humano. Também ofereço curso presencial de ultrassonografia do ombro, que é realizado em 3 dias. O aluno tem aulas teóricas de manhã e treinamento prático à tarde, e recebe uma apostila com todas as posições para um bom exame ultrassonográfico do ombro. Se houver interesse em adquirir a apostila do curso de ombro, onde mostro todas as posições para um exame completo, mande um e-mail para esse endereço que podemos fornecer a apostila. Se tiver interesse em adquirir os 11 DVDs com as 31 aulas nesse curso de ultrassonografia do ombro, ou de fazer alguns dos meus cursos de ultrassonografia musculoesquelética, olhe a agenda no site www.tulioravelli.com.br e entre em contato por estes e-mails e telefone. Outros cursos de ultrassonografia que logo serão oferecidos: ultrassonografia do quadril de adultos e punções guiadas pela ultrassonografia, ultrassonografia do joelho, pé e tornozelo, e ultrassonografia do cotovelo, punho e mão.